não é sobre a sua capacidade, sobre o quanto você consegue aprender, sobre o quanto você quer aprender. Não é sobre você, é sobre Deus. Quando Ele te chama, quando Ele me chama, quando Ele nos faz uma promessa, Ele cumpre e Ele já está ciente que a gente vai precisar passar pelo processo. Ele está ciente que a gente precisa da ajuda dele, inclusive Ele está disposto a isso, a nos ajudar, mas a gente precisa entender que a gente precisa da ajuda dele, a gente precisa ser mais dependente dele, a gente precisa ser obediente. E é bom que a gente entenda também que existe um processo. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. Entre o Egito e a Terra Prometida, existe o deserto. O deserto, ele vem para nos fortalecer, para nos capacitar, porque nesse processo Deus vai nos capacitar. A gente acha que não dá conta, que não é capaz, que Deus escolheu errado, que Deus pode muito bem escolher outra pessoa, porque tem gente aí que está bem avançado já, sabe muito mais que a gente. E de fato existem pessoas que sabem mais, mas Deus, Ele te escolheu. E quando Ele te escolheu, quando Ele me escolheu, Ele sabia exatamente o que a gente precisava. Ele sabia exatamente o que a gente já sabia, o que a gente precisava aprender. Ele sabia que a gente não seria capaz de realizar essa obra sozinho, então ele já sabia de todas as coisas e mesmo assim, apesar de saber dessas nossas fraquezas, ele nos escolheu para fazer a sua obra, nos escolheu para ajudar pessoas. Lendo as histórias da Bíblia, a gente consegue perceber que existiram duas pessoas que tiveram essa ideia de que não era capaz e mesmo assim Deus os capacitou, Deus os transformou, Deus trabalhou neles e foram grandes homens de Deus. O primeiro é Moisés e segundo foi Gideão. Quando a gente lê a história desses homens, a gente vê, a gente percebe, né, na história, na forma que eles falam, a gente consegue perceber que eles não tinham tanta segurança assim de que eles poderiam fazer isso, fazer o que eles conseguiram fazer. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a gente não pode olhar para as circunstâncias, a gente não pode olhar para a família que a gente nasceu, porque Deus não depende disso para fazer alguma coisa. A gente não pode olhar como foi a nossa infância, Deus não depende também dessa nossa história de infância, Deus não depende de saber como é que foi, se a gente foi feliz, se deixou de ser, se era uma família estruturada, se era disfuncional. Deus não depende dessas coisas. Inclusive, quando Ele nos faz uma promessa, Ele já sabe como vai ser a nossa trajetória, Ele já sabe a família que a gente vai nascer, que história que a gente vai ter, e mesmo assim Ele nos escolhe para fazer algo e Ele está disposto a nos capacitar. Nós que precisamos estar dispostos a olhar para Ele, a depender dEle, a aprender com Ele. Em vez de olhar para as circunstâncias, a gente precisa olhar mais para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente aprende com Jesus e a gente se capacita no caminho. Ele vai nos capacitando no caminho. Pelo fato da gente ficar olhando para as circunstâncias, o que tem à nossa volta, se tem gente nos apoiando ou não, se tem alguém falando da gente ou deixando de falar, se quando a gente foca nisso, a gente acaba precisando mais de confirmação. Porque se a gente depende muito da opinião dos outros, se a gente depende muito da aprovação dos outros, quando isso não acontece, a gente acha que não foi Deus que falou. Foi coisa da nossa cabeça, foi assim, quem entregou a profecia errou, né? Entregou ali coisa da carne, ou então errou a pessoa. E muitas das vezes a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar a nossa atenção em Cristo. Novamente a gente volta para esse ponto. Colocar a nossa atenção em Cristo. Quando a nossa confiança está totalmente nele, em Jesus, a gente consegue passar pelas circunstâncias de uma forma mais leve. A gente consegue aprender as coisas de uma forma mais fácil e não ficar repetindo. Não sei se já aconteceu com você de ficar passando pela mesma situação, pela mesma prova, pela mesma luta e nunca sair dela. É exatamente como aconteceu com as pessoas, com o povo de Israel, quando eles estavam no deserto. Eles eram para ter chegado na Terra Prometida bem antes, mas eles ficaram no deserto 40 anos. E uma das atitudes que eles tiveram era de ficar reclamando, murmurando.
não aprendia com a situação. Deus ia fazer um milagre, da próxima vez que precisava um milagre, eles não recorriam a Deus, eles começavam a murmurar, começavam a falar mal de Moisés, da liderança deles, e aí acabava que Deus, por não ter aprendido o que deveria aprender, já encheram a medida de Deus, e Deus disse que eles iam ficar 40 anos no deserto, e eles ficaram 40 anos no deserto. Quem foi esse povo que não conseguiu acessar a terra prometida? Os que não aprenderam quando estavam no deserto. Os que ficavam reclamando e murmurando o tempo todo. Não aprendi a lição. Se Deus fez um milagre, Deus consegue fazer o outro. Deus vai fazer o outro. Às vezes isso acontece na vida da gente. Aí vem o Espírito Santo e nos ajuda, nos mostra. E aí a gente faz o quê? A gente recalcula a rota. A gente começa a mudar a nossa atitude para a gente conseguir chegar na Terra Prometida. Para a gente conseguir alcançar a promessa que o Senhor um dia nos fez.